Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Que o amor do Pai envolva sua vida enquanto este dia chega ao fim. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando algo que ninguém consegue ver. Uma dor silenciosa, uma preocupação escondida, uma ferida que continua machucando mesmo depois de tanto tempo. Talvez você tenha passado o dia inteiro cumprindo suas responsabilidades, conversando com pessoas, trabalhando, sorrindo, seguindo sua rotina. Mas por dentro existe um peso, um cansaço, uma tristeza que permanece. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe, Deus vê, Deus conhece cada detalhe do seu coração. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de ser forte o tempo todo, cansado de carregar preocupações sozinho, cansado de guardar lágrimas, cansado de esconder sentimentos. Talvez exista alguém que foi ferido por palavras, por atitudes, por rejeições, por decepções. Talvez exista alguém que luta para dormir porque a mente nunca desacelera, porque as preocupações continuam voltando, porque as lembranças continuam aparecendo, porque o coração continua machucado. E nesta noite Deus quer falar algo profundamente importante para você. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa esconder suas feridas do Senhor. Você não precisa fingir que está bem diante de Deus, porque Ele conhece sua alma completamente. Conhece aquilo que você fala e conhece aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Jesus cura minha alma. Escreva com sinceridade. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que deseja permitir que Deus toque as áreas mais profundas do coração. A palavra do Senhor para esta noite está em Mateus 8. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! Observe que Jesus não chama apenas os fortes, não chama apenas aqueles que estão bem, não chama apenas aqueles que têm todas as respostas. Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os que precisam de descanso, os que precisam de alívio. Talvez seja exatamente por isso que você está aqui nesta oração, porque sua alma precisa desse descanso, porque seu coração precisa desse cuidado, porque existe uma parte de você que está cansada de carregar tanto peso. Isso me faz lembrar da maneira como Jesus sempre se aproximava das pessoas feridas. Ele nunca ignorava a dor, nunca diminuía o sofrimento, nunca tratava as feridas humanas com indiferença. Pelo contrário, Jesus se aproximava, escutava, tocava, curava, restaurava, porque o coração de Cristo continua sendo o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Talvez hoje você esteja carregando uma ferida causada por uma decepção. Talvez tenha confiado em alguém. Talvez tenha esperado algo. Talvez tenha acreditado que determinada situação seria diferente, mas acabou se machucando. Talvez exista uma tristeza que você ainda não conseguiu superar completamente, e isso tem consumido suas forças. Mas Deus não está pedindo que você ignore sua dor. Ele está convidando você a entregá-la, porque aquilo que é colocado nas mãos de Deus começa a ser transformado. Talvez não imediatamente, talvez não da maneira que imaginamos, mas começa a ser curado. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da dona Patrícia de Curitiba. Ela tinha 57 anos e carregava uma profunda tristeza causada por conflitos familiares. Durante anos tentou resolver tudo sozinha, tentou esconder o sofrimento, tentou seguir em frente sem enfrentar a dor. Mas certa noite, durante uma oração semelhante a esta,
decidiu entregar tudo a Deus. Meses depois escreveu: os problemas não desapareceram de uma vez, mas minha alma começou a encontrar paz. Deus curou primeiro meu coração. Que testemunho poderoso, porque muitas vezes Deus começa a cura por dentro, começa restaurando a alma, começa devolvendo a esperança, começa fortalecendo o coração. Talvez seja exatamente isso que Ele deseja fazer nesta noite. Talvez sua maior necessidade não seja apenas uma solução externa. Talvez sua maior necessidade seja descanso interior. Talvez sua maior necessidade seja paz. Talvez sua maior necessidade seja sentir novamente que Deus continua cuidando de você, porque Ele continua presente. Continua ouvindo suas orações. Continua enxugando lágrimas que ninguém mais vê. Continua sustentando você mesmo quando sente que está sem forças. Por isso, não tenha medo de abrir seu coração diante do Senhor. Não tenha medo de entregar suas dores. Não tenha medo de apresentar suas feridas, porque Deus não rejeita corações feridos. Ele os acolhe, Ele os cura, Ele os restaura. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente, feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Jesus, eu entrego minha dor a Ti. Mais uma vez, Jesus toca aquilo que está ferido dentro de mim. Pai amado, nesta noite nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor conhece nossa alma. Obrigado porque o Senhor vê nossas lágrimas. Obrigado porque o Senhor nunca ignora nossas dores. Hoje entregamos ao Senhor nossas preocupações, nossas feridas, nossas tristezas, nossos medos, tudo aquilo que pesa dentro de nós, tudo aquilo que precisa do Teu cuidado, tudo aquilo que precisa da Tua cura. Senhor, visita nosso coração, visita nossa mente, visita nossa alma, porque sabemos que em Ti encontramos descanso verdadeiro. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus as dores que carregamos em silêncio, permitir que Sua presença alcance nossas feridas emocionais e receber o consolo que somente Cristo pode oferecer aos corações cansados. Agora, continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para tocar áreas profundas da sua alma. Porque existem dores que aprendemos a esconder, feridas que tentamos ignorar, lutas que carregamos em silêncio durante muito tempo. Talvez você tenha passado anos dizendo para si mesmo que estava tudo bem. Talvez tenha tentado seguir em frente. Talvez tenha tentado esquecer. Mas algumas feridas continuam falando dentro do coração. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que foi profundamente decepcionado. Uma pessoa que confiou, que acreditou, que entregou seu carinho, seu tempo, sua dedicação e acabou ferida. Talvez exista alguém que ainda carrega palavras que ouviu no passado, palavras que machucaram, palavras que deixaram marcas, palavras que continuam ecoando dentro da alma. Talvez exista alguém que está sofrendo por causa de uma perda, uma ausência, uma despedida, uma saudade que ainda provoca lágrimas. E talvez exista alguém que nem sabe explicar exatamente o que sente. Sabe apenas que existe um peso, uma tristeza, uma inquietação, uma dor que permanece. Mas nesta noite, Deus quer lembrar você de algo muito importante. Sua dor não assusta o Senhor. Suas lágrimas não incomodam o Senhor. Suas feridas não afastam o Senhor. Pelo contrário, é justamente para os corações feridos que Jesus se aproxima com mais ternura. Porque Cristo conhece o sofrimento humano, conhece a rejeição, conhece a solidão, conhece a dor.
e continua sendo o mesmo Salvador que se aproxima dos cansados para oferecer descanso. Talvez você tenha passado muito tempo tentando curar sozinho aquilo que somente Deus pode restaurar, tentando encontrar paz em lugares que não conseguem preencher o vazio da alma, tentando resolver com suas próprias forças aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Mas existe um momento em que precisamos parar de lutar sozinhos. Um momento em que precisamos dizer: Jesus, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Talvez esta noite seja esse momento para você. Talvez seja a noite em que Deus está convidando você a soltar um peso que carregou durante tempo demais. Porque algumas dores se tornam ainda mais pesadas quando permanecem escondidas, mas começam a ser transformadas quando são colocadas diante de Deus. Isso me faz lembrar da mulher que sofria havia muitos anos e que decidiu tocar o manto de Jesus. Ela carregava dor, carregava sofrimento, carregava cansaço, mas quando se aproximou de Cristo, encontrou aquilo que procurava, encontrou restauração. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Você não precisa entender tudo para se aproximar de Deus. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar completamente forte. Precisa apenas aproximar-se. Precisa apenas abrir o coração. Precisa apenas permitir que o amor de Deus alcance suas feridas. Porque a graça do Senhor continua capaz de tocar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Sr. Roberto de Porto Alegre. Ele tinha 62 anos e carregava uma profunda mágoa causada por conflitos familiares. Durante anos, tentou ignorar a dor, tentou seguir em frente, tentou fingir que estava tudo resolvido, mas o sofrimento permanecia, até que começou a entregar diariamente aquela situação nas mãos de Deus, não apenas uma vez, mas repetidamente, com paciência, com perseverança. Algum tempo depois escreveu: descobri que Deus não mudou apenas as circunstâncias. Primeiro, mudou meu coração. Que testemunho extraordinário! Porque muitas vezes a primeira cura que Deus realiza acontece dentro de nós, antes de transformar situações, antes de abrir caminhos, antes de resolver problemas. Ele fortalece a alma, ele devolve a paz, ele restaura a esperança. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez Deus esteja começando uma cura silenciosa dentro do seu coração. Talvez ainda existam lágrimas, mas a restauração já começou. Talvez ainda existam perguntas, mas a esperança já começou a voltar. Talvez ainda existam feridas, mas o amor de Deus já está alcançando esses lugares. Porque quando Cristo toca uma vida, nada permanece igual. Por isso, não tenha medo de ser sincero diante do Senhor. Não tenha medo de dizer que está cansado. Não tenha medo de admitir que está machucado. Não tenha medo de apresentar suas fragilidades. Porque Deus não ama uma versão perfeita de você. Ele ama você exatamente como está. Com suas lutas, com suas dúvidas, com suas lágrimas, com suas feridas, e continua disposto a cuidar de cada detalhe da sua história. Talvez hoje você precise apenas permitir que Deus faça aquilo que você não consegue fazer sozinho. Permitir que Ele carregue aquilo que está pesado demais. Permitir que Ele cure aquilo que continua machucando. Permitir que Ele restaure aquilo que parecia impossível restaurar. Por isso agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que está ferindo sua alma. As mágoas, as decepções, as perdas, as preocupações, as lágrimas, tudo, sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas dores mais profundas, nossas feridas emocionais, nossas tristezas, nossas decepções,
tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que ninguém vê, tudo aquilo que continua pesando dentro de nós. Jesus toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão feridos, toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que perderam a esperança. Existem pessoas rezando conosco que precisam de consolo, pessoas que precisam de cura interior, pessoas que precisam sentir teu abraço. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe tristeza, vai onde existe medo, vai onde existe rejeição, vai onde existe sofrimento e derrama tua paz, derrama tua presença, derrama tua restauração. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares precisando de cura, existem relacionamentos precisando de reconciliação, existem vidas precisando de um novo começo. Senhor, derrama tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja começando uma obra profunda dentro da sua alma. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja retirando um peso que você carregou durante muito tempo. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso coração ao Senhor, receber sua paz, para descansar, fazer uma poderosa declaração de fé e dormir com a certeza de que Deus continua curando aquilo que ninguém consegue ver. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração, o momento de deixar as preocupações de lado, o momento de silenciar a alma diante de Deus, o momento de permitir que Jesus toque aquilo que talvez ninguém mais consiga alcançar. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando um peso muito grande, um peso invisível, uma dor que ninguém conhece completamente, uma preocupação que continua voltando, uma ferida que ainda não cicatrizou. Mas antes de dormir nesta noite, Deus quer lembrar você de algo precioso. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho, porque existe um Salvador que continua chamando os cansados para perto. Existe um Pai que continua acolhendo os corações feridos. Existe um Deus que continua restaurando vidas. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando suportar tudo, tentando esconder lágrimas, tentando manter a aparência de que está tudo bem. Mas Deus não espera que você seja invencível. Ele apenas deseja que você seja sincero diante dele. Porque quando abrimos nosso coração ao Senhor, sua graça encontra espaço para agir. Talvez exista uma dor que você nunca conseguiu explicar, uma tristeza que permanece, uma lembrança que continua machucando. Talvez exista uma decepção que mudou sua maneira de confiar. Talvez exista um medo que acompanha seus pensamentos. Talvez exista uma preocupação que rouba sua paz todas as noites. Mas Deus continua sendo maior do que tudo isso, maior do que as feridas, maior do que as lágrimas, maior do que os medos, maior do que as preocupações. Porque aquilo que parece impossível para nós, continua sendo possível para Deus. Isso me faz lembrar de quantas vezes Jesus encontrou pessoas feridas ao longo dos evangelhos. Pessoas cansadas, pessoas rejeitadas, pessoas que carregavam sofrimentos profundos. E nenhuma delas saiu da presença de Cristo sem receber amor, sem receber compaixão, sem receber cuidado. Porque esse continua sendo o coração de Jesus. Um coração cheio de misericórdia, cheio de ternura, cheio de paciência. Talvez nesta noite você precise acreditar novamente que Deus continua cuidando da sua história, mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, mesmo que algumas situações não tenham mudado, mesmo que a dor ainda esteja presente. Porque a presença de Deus não depende das circunstâncias. Ela continua com você, neste momento, nesta casa, nesta noite. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Helena de Salvador.
Ela tinha 66 anos e atravessava um período de profunda tristeza. Existiam feridas emocionais que carregava há muitos anos. Feridas que pareciam impossíveis de superar. Mas todas as noites ela fazia algo simples. Sentava-se em silêncio diante de Deus e entregava sua dor, dia após dia, oração após oração, até que um dia escreveu: percebi que Deus não estava apenas mudando minhas circunstâncias, estava curando meu coração. Que testemunho maravilhoso! Porque muitas vezes a maior obra que Deus realiza acontece dentro da alma. Uma paz que retorna, uma esperança que renasce, uma força que reaparece, uma confiança que volta a crescer. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez Deus esteja fortalecendo você. Talvez Deus esteja consolando você. Talvez Deus esteja curando áreas que ninguém consegue enxergar. Porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não percebemos. Continua restaurando, continua renovando, continua cuidando. Por isso não tenha medo de descansar. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de entregar ao Senhor aquilo que você não consegue resolver sozinho. Porque Deus continuará cuidando de você durante esta noite. Continuará cuidando da sua família. Continuará cuidando do seu futuro. Continuará cuidando da sua história. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e solte todo o peso, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a tristeza. Imagine tudo sendo colocado nas mãos de Jesus. As lágrimas, as feridas, os medos, as lembranças difíceis, as preocupações, tudo. Imagine Cristo recebendo cada uma dessas coisas com amor, sem condenação, sem rejeição, sem julgamento, apenas com misericórdia. Permaneça alguns segundos nessa entrega, permaneça nessa confiança, permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite nós colocamos completamente nosso coração em Tuas mãos. Entregamos nossas dores, entregamos nossas preocupações, entregamos nossas tristezas, entregamos nossos medos, entregamos tudo aquilo que pesa sobre nossa alma. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Tua misericórdia, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu poder restaurador. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão feridos, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que perderam a esperança. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas, renova sua paz, renova sua fé, renova sua força, renova sua alegria. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos. Guarda cada casa durante esta noite, afasta todo o mal, afasta toda inquietação, afasta toda ansiedade, que Tua presença permaneça conosco. Pai amado, visita também aqueles que estão sofrendo em silêncio, os que enfrentam solidão, os que enfrentam tristeza, os que precisam de consolo. Senhor, abraça essas vidas, fortalece esses corações, mostra que ninguém está sozinho. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que minha alma pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está curando o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas feridas estão sendo restauradas. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus guardará minha mente. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus é maior do que minhas dores. Em nome de Jesus, eu declaro que dormirei sob a proteção do Altíssimo.
Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor continuará sua obra em minha vida. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança no amor de Deus. Confiança na misericórdia de Deus. Confiança no cuidado de Deus. Confiança na restauração de Deus. Agora, juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acolhe nossos corações sob teu manto, consola nossas dores e ajuda-nos a descansar na certeza do amor de Deus. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor cure sua alma, que o Senhor fortaleça seu coração, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre sua mente, que o Senhor conceda uma noite profunda de descanso e restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja carregando dores em silêncio e precisando lembrar que Jesus continua acolhendo os corações cansados. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Jesus cura minha alma. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu entregar suas feridas ao Senhor antes de dormir. Porque aqueles que colocam suas dores nas mãos de Deus descobrem que existe uma paz que o mundo não pode oferecer e uma cura que somente o amor de Cristo pode realizar. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.